Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito sobre o nosso viver. Louvado seja o seu nome. Hoje, culto de ensino, onde nós estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Amém? Os irmãos vamos colocar em pé para fazermos uma oração, para darmos abertura a esse trabalho. Oremos. Pai, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor. É diante da Tua presença nesta noite que esta igreja se encontra, papai, para louvar, bendizer o Teu nome e aprender de Ti, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Toma a direção deste trabalho, papai querido, porque operando o Senhor, meu Deus, ninguém pode pedir. Alegra os nossos corações, Senhor. Ensina-nos os Teus mandamentos, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário, papai. Que o Teu nome nesta noite venha a ser exaltado e glorificado. E que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória. Deus, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. O irmão Gerson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Cantar o hino de número 5 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, Deus Filho, E Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, com rocha verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. glória a Deus, Sou aleluia. teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Espírito divino do Pai, a promissão sedenta. Glória a Deus, aleluia. Pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 10. Amém? Amém. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos,
louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. O hino de número 20. Glória a Deus. Amém? Amém. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro É Deus, de aleluias. Glória a Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Glória a Deus, Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Glória a Se a Deus. vossa senda sombras em cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém. Agradeço aí por nós hoje.
Louvado seja Deus. É assim mesmo, é olhando para o Cordeiro de Deus que nós vamos de vitória em vitória rumo à glória. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, e estaremos fazendo assim aquela leitura costumeira da igreja do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 12. O título, assim exposto na Bíblia Sagrada, nos diz: A pregação de João Batista. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Deus querido, Deus santo de poder e de glória, nós somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, poderosa, Deus. Que a tua vontade nesta noite seja feita, papai. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Toma a direção deste trabalho, Pai. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, ó Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. A irmã Gleice está conosco nesta noite, né? O que nós temos a dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Essa igreja vos ama. Amém? Queridos, nesta noite nós vamos continuar dentro do mesmo estudo, só que nós vamos com o tema Doutrinas da Salvação, de número 8. Louvado seja Deus. Baseado num tópico que nos diz assim: a doutrina do arrependimento e confissão do pecado. É quase dois tópicos, viu? Mas é um só, se torna uma frase só. A doutrina do arrependimento e confissão do pecado. Porque depois que se arrepende é necessário haver a confissão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós baseamos aqui o seguinte: arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento nós entendemos que é sentir remorso com desejo. Veja que interessante. Com desejo de se arrepender do erro outrora vivido. Porque muitas pessoas têm até o intuito, né, sente remorso, até o intuito de se arrepender, na verdade, mas eles não deixam que a confissão venha fluir dos seus lábios. Existe o desejo, mas não existe a ação, a atitude. Ou seja, arrepender é mudar de atitude. É mudar de conceito. É ter um novo procedimento digno de uma pessoa arrependida. Compreende, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos, se arrependeu, tem que mudar de vida. Tem que mudar o conceito. Você entendia que algo não era pecado. Você compreendia que aquilo não tinha nada a ver. Mas a partir do momento que o arrependimento adentrou o
coração, aquilo que realmente, mediante as Sagradas Escrituras, é pecado, vai se tornar pecado para ti, porque os seus olhos serão abertos. E aí você tem que mudar de vida, meu irmão. Você tem que mudar o seu comportamento mediante a sociedade que te rodeia. Você não pode continuar no mesmo percurso. Olha, se você se arrependeu de tal atitude, como que você pode, depois disso, voltar a essa prática? A não ser que você seja uma pessoa sem princípios, sem opinião. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se arrependeu, você tem que gerar no seu conceito, na sua atitude, na sua maneira de viver, frutos que sejam condizentes com a atitude que você outrora tomou. Me arrependi. Não vou mais praticar aquilo que me levou ao arrependimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. A partir de agora, a tua vida é outra. Você não está mais dentro daquele processo. Modificou. Você tem que reformular o conceito da sua vida. Louvado seja Deus. Mas o arrependimento ele tem que vir junto com o quê? Com a confissão do pecado. Você tem que falar, você tem que expor o porquê que você está se arrependendo. Você tem que confessar o pecado. Confissão de pecado, ela é gerada quando o ser humano sente-se culpado. Ele sente-se culpado de algo praticado por ele. Você pecou, você sentiu que você pecou. A Bíblia diz que se o teu coração não te acusar, tende paz com Deus. Mas quando nós pecamos, é o primeiro que nos acusa o coração. A consciência, automaticamente, daquele, obviamente, que tem um bom caráter, daquele que realmente ele tem algo de diferente na sociedade. Quando ele se arrepende, a primeira coisa que ele sente é uma diferença dentro de si. E ele sente a necessidade de fazer uma confissão. Porque essa confissão vai lhe trazer, não é verdade? Essa confissão vai lhe trazer algo que vai modificar a sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. A confissão, o arrependimento, podemos dizer, ela traz uma tristeza. Imediatamente ela traz uma tristeza profunda. Você se arrependeu, você confessou. Há uma tristeza profunda que te leva a se arrepender. Ela que vai adentrar o seu ser, vai fazer a mudança. Tem que ser algo de dentro para fora. Louvado seja Deus, aleluia. E esse arrependimento, depois que gerou a confissão, vai fazer você buscar. Você buscar obras dignas de arrependimento. Você sentiu a tristeza, você pecou, a tristeza invadiu o seu coração. Você está triste, você sente a necessidade de falar com Deus, de falar com alguém, desabafar. Estou arrependido, errei, quero mudar essa situação. Momentaneamente você sente uma tristeza que adentra no teu ser, mas não é a tristeza do mundo. Quando você sofre decepções, não é aquela tristeza, porque a tristeza do mundo, ela leva à morte. Existem pessoas que sofrem tanto por uma traição, por um atrito, por algo que acontece na vida secular, que eles procuram tirar a sua própria vida. Geram-se tristezas que levam a pessoa à morte. Mas essa tristeza que você sente quando se arrepende de algo, mediante a vontade de Deus, quando você sente essa tristeza, ela não vai te levar à morte, não vai te levar a um sacrifício, mas uma mudança de vida. Você vai ter uma nova vida. Atos 26, 20 diz: antes, anunciai primeiro aos que estão em Damasco e Jerusalém e por toda a terra de Judá e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. A confissão, ela vai gerar isso na sua vida. A partir do momento que você confessa que está arrependido, de estar vivendo uma vida largada, uma vida sem compromisso a Deus,
Essa confissão, junto com esse arrependimento, vai fazer você buscar novos valores. Vai fazer você ser diferente. E aqueles que vivem ao seu redor, ao seu derredor, irão observar essa mudança. Você vai se transformar da água para o vinho. Vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. O texto que nós lemos aqui, Mateus 3, versículos 11 a 12, ele nos mostra João o Batista. Quem era João Batista? Ele era primo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Ele foi chamado por Deus no ventre da sua mãe Isabel para fazer uma grande obra. É um homem de Deus, cheio da unção de Deus, do poder de Deus. Ele proclamava o Rei dos Céus. Louvado seja Deus, aleluia. Esse texto que nós lemos, falando a respeito de João Batista, aleluia, que ele estava proclamando, ele proclamava ao povo que eles viessem se arrepender. Porque se eles não se arrependessem, eles correriam um sério risco. Porque o reino de Deus estava próximo. E se eles não se arrependessem, eles seriam cortados do reino de Deus. O que não é diferente dos dias de hoje. Não é porque Jesus em 2014 ainda não voltou que nós vamos continuar praticando os desejos pecaminosos da carne. Nós temos que procurar arrependimento, frutos dignos de arrependimento. O João daquela época somos nós, os crentes no momento que proclamamos a palavra do Senhor, porque o relógio de Israel nunca vai parar. Só quando se firar o último compromisso da palavra de Deus nessa terra, enquanto não se cumprir a última palavra de Deus na terra, vai deitar e levantar. Vai deitar, quando eu digo deitar, morrer homens de Deus, mas também vai nascer homens de Deus para proclamar o reino dos céus. Aleluia. Mateus 3,10 diz: e também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, quando fala toda árvore, está fazendo uma conjectura nós, seres humanos. A linguagem de hoje, ela mostra, não árvore, mas homem. Aí a Bíblia lá diz o seguinte: todo homem, pois que não produz bom fruto, bons exemplos, é cortado e lançado no fogo. Fogo diz inferno. E lançado no inferno, cortado, diz tirado a vida. João pregava o arrependimento. E muitos adentraram nesse arrependimento, e com certeza quando nós chegarmos na glória, iremos encontrá-los. Louvado seja o santo nome do Senhor. O fato é que nós temos que se arrepender. Se arrepender e ter novas atitudes. E ter uma mudança de vida. Louvado seja Deus. Porque se não houver arrependimento, estamos fazendo um sacrifício de tudo. Guardando um rancor no coração, não perdoando e não sendo perdoado. É a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6 mostra essa oração. Perdoa as nossas dívidas, para que nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa é se arrepender. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que precisamos, não é o pastor Edson, a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender. Por que nós precisamos nos arrepender? A Bíblia diz que todos nós, todos os seres humanos, são pecadores. E a Bíblia diz que por nós sermos pecadores, nós temos por obrigação nos arrependermos. E se não nos arrependermos, Deus não pode fazer uma mudança em nossa vida. É por isso que tem muitas pessoas aí que nasceram daquele jeito torto e morrem torto, porque não se arrepende e Deus não pode fazer uma obra na vida dele. Não consegue entrar na vida dele, o Senhor, para fazer uma obra, porque Deus não é invasor.
A obra de Deus é com ordem e com decência. Há uma necessidade que o homem sinta a vontade de se arrepender. Até então, porque se ele for forçado a se arrepender, não será algo 100% real, fato. Nos dias de hoje, principalmente, como nós vemos que o caráter do homem é dissimulado, e quando eu digo homem, estou generalizando o sexo, homem, mulher, principalmente nos dias de hoje, que o ser humano tem um caráter dissimulado. Fica difícil saber, nós seres humanos, porque nosso Deus conhece, nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele conhece a cada um de nós, por dentro e por fora. Mas para nós homens é difícil de ter a certeza se aquele que se posiciona a se arrepender realmente está de fato se arrependendo. Temos muitos lobos disfarçados de cordeiro. Por isso é necessário que venhamos nos arrepender, para que Deus adentre o nosso ser e faça uma mudança, porque Ele tem o poder. Nós não temos poder. Deus tem o poder. Fato é que nós, seres humanos, mediante a palavra de Deus, nós somos todos pecadores e precisamos nos arrepender. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos somos pecadores. Nesse mundo, independente de qual a fé que nós professamos, todos nós somos réus. Obviamente que há uma diferença para com Deus. Deus vai julgar aqueles que se arrependeram em prol de galardões, e aqueles que não se arrependeram em prol de condenação. Naquele grande dia, o Senhor fará a diferença. Por isso é fundamental, queridos, que haja em nós o desejo de se arrepender, de se tornar uma nova pessoa, de não praticar os erros que o mundo proporciona para todos nós. 1 João 8 diz: se dissermos, se falarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então somos todos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, para nos arrependermos e morarmos com Ele na glória. Mas essa atitude é individual. Ela não é coletiva, ela é individual, ela é pessoal. O homem tem que ter a atitude de ir em direção a Deus com o coração compungido, arrependido, para que Deus, na pessoa do Senhor Espírito Santo, adentre o seu ser e faça uma mudança. Torne o velho homem um novo homem. Aleluia! Aonde a presença de Deus na vida daquele ser agora novo vai ser glorificada e exaltada. Louvado seja Deus. O ensino do arrependimento em operosidade com a confissão do pecado diante de Deus leva, preste bem atenção, queridos, leva a pessoa a ter a oportunidade de ser limpa dos seus pecados, unindo uma coisa a outra, unindo o arrependimento. Você está aprendendo sobre o arrependimento, está sendo ensinado sobre o arrependimento, qual as vias de fatos são necessárias para se arrepender. Aleluia! Junto com a tua confissão de pecado, reconhecer que realmente é pecador, dá credibilidade na palavra de Deus quando ela te acusa, quando ela diz que todos são pecadores. Tem pessoa que não assume. Eu não sou. O infeliz está numa vida em trevas e tem a coragem de dizer que não é pecador. Os frutos que ele gera na vida dele são frutos que clamam o arrependimento, e ele quer se exibir. Por quê? O homem é orgulhoso, o ser humano é orgulhoso, o ser humano se acha
dono da verdade. O ser humano é manipulador. O ser humano da atualidade é um dissimulado cara de pau. A palavra de Deus está batendo em seu coração. Está convocando para que ele venha se arrepender. E ele está dizendo que não. É um verdadeiro fariseu. Só que há um dia na agenda de Deus marcada para ele ter um tete-tete, de mano a mano, com tal sujeito. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, o melhor é nós prosseguirmos dentro deste propósito, gerar em nossa vida frutos dignos de arrependimento. Mostrar que realmente houve uma mudança em nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se comportar mediante essa sociedade que tão de perto nos rodeiam. Veja, Isaías 1:18 diz: vinde então e ardi-me, diz o Senhor, aleluia, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. É a palavra de Deus. Ainda que os seus pecados sejam horrendos, sejam negros, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como o branco da lã. Louvado seja Deus. Mas Deus diz: vinde a mim. É Ele que é o purificador, é Ele que é o remediador, é Ele que tem o poder para tal obra fazer. Não é as nossas obras, porque às vezes nos achamos autossuficientes. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não roubo, eu não mato, e se acha autossuficiente, um santo. E aí é que mora o perigo, porque isso é engodo de Satanás. Satanás tem colocado isso nos conceitos dos ignorantes, porque Satanás sabe que o ignorante desse morrer nessa situação, o que vai lhe esperar é o inferno, para onde vai Satanás e os seus anjos. Então o intuito dele é enganar justamente os ignorantes, os arrogantes, os prepotentes, os autossuficientes. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, mortos, tirados deste mundo, é a grande misericórdia de Deus. Aleluias! Se estamos hoje respirando, é porque Deus foi misericordioso, porque Ele tem poder para dar e tirar a vida. Mas alguns por aí se acham autossuficientes. E aí, meu irmão, é problema do sujeito. A hora dele vai chegar, como a nossa vai chegar, de se encontrar com o Criador. E aí, meus irmãos, lá não tem meio termo. Lá é sim, sim, não, não. Está de acordo com a palavra, amém. Não está, condenação. Queridos, Deus quer que nós tenhamos gerar em nossa vida, o tempo que nós estivermos nessa terra, frutos dignos de arrependimento. Não é porque nós nos arrependemos uma vez que está suficientemente pago a situação, o preço. É necessário que no nosso dia a dia venhamos gerar frutos, comportamentos dignos de alguém que está arrependido. Louvado seja Deus. Jesus dá um ensinamento de humildade, de arrependido. Quando nos convertemos, Ele dá um ensinamento quando diz que se alguém lhe bater a face direita, dê-lhe a esquerda. Se alguém pedir para você andar 1 metro, ande 10. Se alguém pedir a tua túnica, dê-lhe a capa. Jesus dá um exemplo de humildade e simplicidade, porque só é capaz de fazer isso quem é arrependido, principalmente nos dias de hoje. O sentimento mais difícil de ser quebrado hoje do ser humano é o orgulho. O orgulho do ser humano é quase que imbatível. Ele não deixa o homem se colocar na posição de adorador. Ele não deixa o homem se posicionar como humilhante diante de Deus. Então é um problema muito sério. Por isso que muitos não se arrependem.
Por isso que muitos usam máscaras. Só que o nosso Deus conhece. E como eu disse, há um tempo marcado na agenda de Deus. O tempo da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Há um tempo para todos nós com Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus no seu imenso amor, queridos. Deus no seu imenso amor, Ele deseja que as pessoas cheguem ao reconhecimento dos seus erros. É por amor que Deus deseja. As pessoas, os seres humanos, cheguem em vontade própria a reconhecer os seus erros. Para que Deus deseja isso? Para que todos sejam perdoados e possam estar ao lado de Deus. Esse é o desejo de Deus, esse é o intuito de Deus. Foi por isso que Deus enviou o Filho dele a este mundo para morrer por nós, porque Deus nos quer perto dele. Deus quer a criação dele ao lado dele. Mas se a criação de Deus não se arrepender, continuar se achando autossuficiente, infelizmente eles terão que morar distante de Deus. E a Bíblia diz que distante de Deus é só choro e ranger de dente. E Deus dá escolha para cada um de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jeremias 15:19 diz: portanto, assim diz o Senhor, Deus falando em sua palavra, se tu, falando para nós, para as pessoas, os seres humanos, se tu te arrependeres, eu te farei voltares e estarás diante de mim. Olha, queridos, Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Estamos afastados de Deus por causa dos pecados e a falta de arrependimento. Mas Deus está falando na sua palavra em Jeremias: portanto, diz o Senhor, se tu se arrepender, eu vou trazer você para perto de mim. Mas é preciso se arrepender junto com a confissão de pecado. É preciso chegar diante de Deus, aqueles que ainda não chegaram, e dizer: Senhor, eu me amo, me perdoa pelas minhas falhas, perdoa-me pelos anos de tortura que passei e causei ao seu amor. Senhor, me reconheça como teu filho, me dá a oportunidade de ser diferente. E a misericórdia de Deus vai estar sobre essa atitude. E aqueles que já fizeram essa atitude, já foram diante de Deus, mediante as testemunhas que estavam ali, que pediram perdão a Deus e foram perdoados, devem continuar dentro do processo de santidade. Fui perdoado por Deus, estou salvo? Não, queridos. Fui perdoado por Deus, estou no processo da salvação. A minha vida tem que ser uma vida digna, uma vida de honradez, uma vida elevada, aonde o nome do Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, através da minha vida, na conduta do mundo que eu vivo, vai ser glorificado e exaltado. E aí por isso nós iremos adquirir galardões, para quando nós chegarmos lá, termos uma coroa repleta de brilho. Porque os galardões que aqui iremos adquirir é para que lá possamos ser identificados como um verdadeiro homem, mulher de Deus que trabalhou em afinco para a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Queridos, vejamos aqui mais algumas bases bíblicas que nós colocamos aqui, que nos ensinam como funciona o ensino do arrependimento. E eu quero contar com a ajuda da igreja. Alguém já localiza para mim, por gentileza, Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Outro localiza para mim, Marcos capítulo 1, versículo 15. A necessidade, queridos,
a necessidade do arrependimento, ela foi, veja bem, ela foi pregada, ela foi destacada. Por quem? Quem pregou a respeito do arrependimento? Quem fez o destaque, o foco do arrependimento? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele pregou a respeito do arrependimento. Deus, na pessoa do Filho dele, Cristo Jesus, quando esteve aqui nessa terra, mais de 2000 anos atrás, ele pregou sobre a necessidade do arrependimento. Jesus destacou que um dos primórdios para o homem ir para o céu era e é o arrependimento. Se não se arrepender, queridos, se não houver frutos de arrependimento, é fato, mediante a Bíblia, de ser impossível para o homem ir para o céu. Para o homem poder herdar a mansão na Nova Jerusalém, a cidade santa que o Senhor foi preparar. Não tem como. Talvez alguém esteja dentro da igreja e a Bíblia diz que nós teremos surpresa. Porque muitos que estão dentro da igreja não estão condizentes com a palavra de Deus, não se encaixam. Estão usando a palavra de Deus em termos de libertinagem, em prol de defesa, de satisfação do seu próprio ego, não conforme o que a Bíblia ensina, com segundo os interesses. Tem gente dentro da igreja usando. Só que a Bíblia é bem enfática quando ela diz para eles, no momento que eles chegarem diante de Deus e falarem: Senhor, viemos aqui, vamos fazer uma conjectura, chegaram diante de Deus e falaram: Senhor, viemos aqui pegar os nossos galardões, porque estivemos na terra trabalhando para o Senhor, estivemos na seara, cantamos hinos de louvores, pregamos o Evangelho, expulsamos o demônio, fizemos milagre em teu nome, curamos, Senhor. Agora aqui estamos. E aí haverá um choque muito grande, porque o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim, malignos. Afastai-vos de mim, homens hipócritas. Afastai-vos da minha presença e sejam lançados no inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E muitos serão surpresa. Porque, queridos, é fácil enganar o homem. Você pode dizer que está fazendo alguma coisa para o teu pastor. Você pode dizer que está uma vida santa para os seus irmãos que lhe rodeiam dentro da igreja. E por trás disso, você está fazendo coisas que não agradam a ninguém. Mas você consegue esconder. Só que Deus não. A Bíblia diz que os olhos de Deus, Ele contempla todos que estão nessa terra. Nosso Deus onisciente, não tem como enganar. Existem pessoas dentro da igreja que estão com máscaras, enganando líderes e sendo enganados. E naquele grande dia serão expulsos da presença de Deus. São pessoas que estão dentro da igreja que não se arrependeram, não geraram frutos de arrependimento. E a Bíblia diz que nós teremos surpresa. Dentro da igreja, imagine fora da igreja. Imagine fora da igreja a dissimulação que existe. Tem pessoas, e eu convivo de perto com pessoas assim no trabalho. Tem pessoas que chegam com aquela maior cara de cordeirinho. Olha para mim e fala: pastor, a paz do Senhor. Eu falo: minha filha, tu é que sou crente, sou da Assembleia. Aí você pega o fruto condizente que ela diz que pratica dentro da igreja, não tem nada a ver. Um testemunho falido, um testemunho de mentira, um testemunho de aparência. Se porventura, mediante o que eu conheço a palavra de Deus, a trombeta trocasse hoje, o comportamento dela não a levaria para o céu. Porque o nosso Deus é o dono do prumo. Ou você está de acordo com o que é a palavra de Deus, ou é sacrifício de tolo, meu irmão. Não adianta. Deus, em hipótese nenhuma, ia enviar o filho dele para sofrer a barbárie que ele sofreu nessa terra, para a pessoa entrar de qualquer maneira no céu. Só se o nosso Deus fosse doido. Só se o
irmãos, a Bíblia diz que Deus é justiça. E a justiça de Deus é impecável. Goste ou não goste, Deus falou, acabou, meu irmão. Pode se encoçar de um lado, pode pular de outro. Se Deus falou que se não adentrar a palavra dele, 100% não vai para o céu, então não vai para o céu. Compreende, queridos? Por isso é fundamental que não venhamos viver de aparência. A igreja não pode ser aparência. A Bíblia diz que a igreja tem que ser o quê? Luz, sal, ser diferente. Fomos chamados para proclamar o reino dos céus. Estamos em uma guerra. O nosso inimigo, ele não dá mole. Estamos aqui para fazer a diferença, para saquear o inferno e povoar o céu. Deus conta conosco. Mas para nós vencermos o nosso inimigo, temos que ter em nosso ser a diferença de Deus. E a diferença de Deus é mediante o cumprimento da palavra. Tem uma coisa que Deus não aceita no ser humano: desobediência. Não adianta, meus irmãos. Pode fazer o que quiser na terra, mas se não obedecer a Deus, planta tem que colher. Meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés, Davi e Abraão foram amigos de Deus. Se nós lemos a palavra de Deus, vamos ter uma intimidade com esses homens. Independente da intimidade que eles tiveram com Deus, eles foram sancionados por causa das suas práticas errôneas para com Deus. Moisés chegou a ver a glória de Deus. Davi, segundo o coração de Deus. Abraão sacrificou, chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho para agradar a Deus. A pessoa que ele mais amava na época ali, dele, que ele estava na terra. Mas eles erraram. Abraão mentiu quando diz que Sara não era sua esposa. Sofreu as sanções. Abraão errou quando Deus falou para ele: Abraão, larga a tua parentela e siga-me. Ele trouxe a parentela, sofreu com a parentela. Meus irmãos, se Deus falou que é assim, ponto final. Não queira mexer no que Deus determinou. Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou, matou um homem para se adulterar com a mulher dele. Moisés, Deus determinou uma ordem para Moisés, Moisés foi bruto. Moisés, o maior desejo de Moisés, mediante a palavra de Deus, era ver e entrar na terra prometida. E ele não entrou, foi sancionado. Abraão sofreu. Davi viu o filho dele adulterar com as concubinas dele no telhado do castelo. Sofreu perseguição. O próprio rei Saul se levantou contra ele. Foi humilhado, Davi. Por quê? Desobedeceu a Deus. Saul perdeu o reino porque desobedeceu a Deus. Meus irmãos, por mais intimidade que nós tenhamos com Deus, se nós desobedecermos a Deus, nós vamos colher. A lei da semeadura, ela é universal. Ela adentra tanto a vida do cristão como do ateu, do descrente. Não adianta, meus irmãos. Plantou, colheu. Se tem uma coisa que nós não podemos praticar, é a desobediência para com Deus. Mesmo que depois venhamos nos arrepender. Mas aquilo que foi praticado, aquela ação, terá uma reação de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, a necessidade do arrependimento foi pregada por Cristo Jesus. Porque Jesus sabia que se o homem não se arrependesse, não poderia ir para o céu com ele. Veja o que diz para nós aí, Jesus pregando. Mateus capítulo 4, versículo 17, por gentileza. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando esteve nessa terra, há mais de 2000 anos, pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava ali representando o reino dos céus. Estava proclamando: arrependei-vos.
Jesus sabia e sabe da necessidade do arrependimento. Se nós praticarmos algo contra os nossos pais, que gere em seu coração, no seu conceito, alguma tristeza, alguma amargura, e se nós percebermos que há uma diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, por essa atitude, e nós não buscarmos nos corrigirmos, nós não teremos um pai amigo, uma mãe amiga. Nós teremos sim uma mãe, um pai, mas a amizade, ela foi diluída. Ela perdeu a veracidade, porque a amargura está no coração. E quanto mais o tempo passa, mais dificultoso fica. Aí quando nós nos tornamos adultos, a gente toma a decisão, por causa da amargura que foi criada, foi gerada, por causa do nosso erro, e a falta do arrependimento, a falta do perdão, a falta da atitude de encontro ao erro, a gente se afasta uns dos outros. A gente se afasta e moramos longe, se distanciamos, não sentimos mais aquele afeto, aquela dor que ela sofre conosco. Fica como um amigo, distante. Por isso é necessário que quando algo fazemos de errado, corramos e pedimos perdão, para que seja sanado, para que a ferida seja curada, seja cicatrizada, para que nós possamos então vivermos com os nossos familiares até os últimos momentos na face da terra. Vivemos juntos dentro de um só propósito. Assim é nós para com Deus. Há uma amargura no coração de Deus porque nós erramos e não temos a atitude de ir diante de Deus e pedir perdão. Jesus, conhecedor da palavra, Jesus é a palavra, o verbo vivo. Ele proclamou: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Dos pecados outroras cometidos contra Deus, contra a santidade de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, nesse mundo nós somos passageiros. Cada um de nós tem um dia, uma hora marcada. É fato que quando sairmos deste mundo, segundo as Escrituras nos ensinam, nós iremos entrar no mundo espiritual. E esse mundo espiritual existe dois caminhos. Um caminho que vai nos levar a Deus, e o outro caminho que vai nos levar distante de Deus. Para irmos para perto de Deus, tem que ter em nossa vida frutos de arrependimentos. Tem que ter em nossa vida uma conduta decente como cristão. Hoje é o que mais tem gerado o desconforto no meio cristão, é a falta de maturidade dos que se dizem crentes em Jesus. E isso traz amargura a Deus, porque o Pai, Ele é estrategista, Ele é organizado. As coisas de Deus é tudo bem preparado, tudo com ordem e com decência. E algumas pessoas, em prol até de querer ajudar a Deus, estão fazendo coisas aleatoriamente, que estão fugindo da palavra. E quando você foge da palavra, qual o primeiro nome que é escandalizar de Deus? Porque se você sair da palavra, alguém vai falar: está vendo aquele crente? Ele está errado. Mas é a questão que quando ele diz aquele crente, ele está acusando o Pai dos crentes. Isso dói no coração de Deus, porque Deus nos escolhe a dedo. Somos pérolas para Deus. Fomos escolhidos entre todos o melhor. Somos o melhor de Deus. Somos aqueles que Deus conta conosco. Por isso nós temos que compreender a palavra de Deus e colocar em prática. Jesus quer que venhamos nos arrepender. Jesus quer que a humanidade se arrependam e conheçam a Deus. Mas muitos pisam no sangue de Jesus. Veja o que diz para nós Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus pregando o Evangelho e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, Jesus disse. Arrependei-vos.
e crede no Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho que restaura o homem a Deus, o Evangelho que muda o caráter do ser humano. Arrependam-se das suas atitudes errôneas para com Deus e meditem na palavra de Deus. E vamos bater na mesma tecla, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece. E para vergonha nossa, até líderes não conhecem. Certa feita foi feita uma pesquisa, pelo menos 60% dos líderes que estão em cima de púlpitos nunca leram a Bíblia por completa. Não se diz nem os membros. Tem membros que lêem a Bíblia que até hoje, se você for abrir, as páginas estão coladas. Compreende, falta de conhecimento. Aí ouvem e fazem como papagaio, repetem. E vira isso o quê? Heresia. E aí sai do firmamento de Deus. É por isso que teremos surpresa. Como a Bíblia diz, Senhor, expulsamos o demônio, fizemos afastar-nos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque, meus irmãos, se não houver a veracidade da palavra de Deus em prática, estamos fazendo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Temos que mudar isso, porque enquanto há vida, há esperança. Morreu, segue-se juízo. Mas em vida há esperança de mudar. O que devemos fazer? Pegar a palavra de Deus e lê-la. Meditar na palavra de Deus. A Bíblia, como eu disse esses dias aqui no culto, hoje a coisa está tão avançada, a tecnologia, que hoje quem tem um celular Android pode botar um aplicativo da Bíblia e ler. Quando estiver indo para a faculdade, para o trabalho, dentro do metrô, dentro do ônibus. Quando tiver a hora do almoço, no trabalho. Porque antigamente você só tinha a Bíblia manuscrita. Você tinha que levar aquela Bíblia grandona. Você era até discriminado em determinadas situações. Me recordo alguns anos atrás, a capa da minha Bíblia era verde. Aí eu me falo, por que isso aqui não acaba verde? Não, para não chamar a atenção dos escarnecedores, os colegas de trabalho. Então a gente procurava de alguma maneira para ler a palavra do Senhor e não chamar a atenção. Encapava a Bíblia. Hoje, graças a Deus, está melhor. A sociedade está mais compreensiva. Nós temos hoje maneiras, porque muitos dos nossos líderes alcançaram um patamar elevado na sociedade e têm aplicado o respeito, e nós somos bem tratados. Mas aqueles escarnecedores de plantão ainda estão por aí, meu irmão. Só que hoje nós encaramos tete a tete, porque Deus tem prosperado a vida de muitos de nós. E há uma diferença. Hoje eu aceito nós como nós somos, ou então não interessa, não queremos amizade. Deus tem proporcionado para a gente pessoas que se agradam, que caem na nossa graça. Louvado seja Deus. Porque o intuito de Deus é que todos cheguem ao conhecimento. É o que Deus quer. E aí, queridos, se nós meditarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, em nenhum momento o diabo terá poder sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é escudo. Ela defende, ela ataca, ela protege. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás só na palavra. Ele não precisou dar um tapa na orelha dele, não. Só foi na palavra, meu irmão. Só dentro da palavra. E assim é nós, para vencer o mundo que nos ataca, os escarnecedores que nos rodeiam, aqueles que não gostam de Deus. A gente responde ele na altura, dentro da palavra de Deus. E o nome do Senhor é exaltado e glorificado, aleluias. Jesus, então, queridos, ele proclamou, ele pregou arrependimento. Se Deus, na pessoa do Filho dele, pregou o arrependimento, então porque o arrependimento é necessário. Se Deus enviou o Filho dele para proclamar o arrependimento, meus irmãos, então vamos segurar com força esse arrependimento. Vamos cada dia mais buscar nos arrepender. Erramos, a Bíblia diz, tem um advogado. Tem um advogado, Jesus. Ele é o nosso advogado. Advoga nossas causas perante Deus. Queridos, localize para mim Atos capítulo 5, versículo 31. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 19.
O arrependimento é concedido, ou seja, nos é dado pelo Senhor glorificado. Jesus pregou o arrependimento, agora Ele nos dá o arrependimento, aleluia, Ele nos concede. O arrependimento é concedido, ou seja, nos é dado pelo Senhor glorificado, que em nome do seu amor para conosco, nos corrige, se necessário. Jesus nos corrige em nome do amor dele, por nós. Olha que coisa maravilhosa. Alguns pais corrigem o filho, não é em nome do amor. Baixa a lenha no filho, não é por amor ao filho, é por causa do nome dele. Meus irmãos, eu tenho visto mães, pais, espancar os filhos, mas é com vergonha das atitudes que os filhos fazem para eles, diante da sua vizinhança. Jesus não. A ideia de Jesus é nos corrigir por amor a nós. Louvado seja Deus. Olha a diferença. O ser humano corrige os seus filhos em prol do seu nome de honradez. Não ama o filho, espanca, vai me respeitar. Você está passando vergonha na rua. Jesus não. Fala, filho, eu te amo. Eu te amo, muda. Eu te amo. Modifica o teu ser. Você está sendo um instrumento na mão do diabo. Jesus, Ele nos concede. Ele nos concede o arrependimento. Assim que Jesus morreu e se entregou na cruz, ali Ele estava determinando para nós. Cabe a vocês. Eu já paguei o preço. Cabe a vocês. A atitude é de vocês. Sejam valorosos. Se arrependam. Se quiserem. É o se condicional. Se quiser, se não quiser, marcha. Leia para nós Atos 5:31. Quem encontrou pode ler. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Amém? Deus exaltou, aleluia, elevou Jesus à destra, como príncipe e salvador, para dar arrependimento e remissão dos pecados. Deus concedeu, mediante o seu Filho, para nós o arrependimento, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Então Deus nos ama. Se Deus nos concedeu esse prazer de podermos nos arrepender para morarmos com Ele na glória, temos que valorizar. Temos que abraçá-lo com toda a força e não abrir mão. Satanás está por aí, soltando as pepitas dele. Satanás está por aí, lançando a rede dele, procurando a quem possa tragar, pregando a inverdade, olho por olho, dente por dente. Assistimos um filme um determinado tempo aí, que a heroína lá, a mulher, a tese dela é o seguinte: era a vingança. A vingança é um prato que se come frio. Ela sofreu um atentado e a ideia dela foi se preparar e correr atrás de todos que a maltrataram. E ela matou a todos. E deixou essa tese, é o que o mundo hoje segue. Olho por olho, dente por dente. Bateu, leva. Os nossos pais ensinavam assim, não era, irmã assim? For para a escola levar uma taca, chegar em casa leva outra. Então, já induzia nós a ser maldoso, a não buscarmos a justiça de Deus. Deus é a nossa justiça. É Deus que nos vinga. Como é que nós podemos vencer o embate? Joelho. Me agrediu? Joelho. Vai para o quarto, ora, bota debaixo do joelho. Senhor, salva essa alma, Senhor. Salva, porque a gente vai segurando as palavras. Salva essa alma, essa coisa. Aí você vai procurando, classificando, salva, Jesus.
arranca essa dureza do coração dessa vida e Deus vai lá e trabalha, meus queridos. Compreende, queridos? Mas Jesus, Ele já adquiriu para nós o arrependimento, o perdão. Nós não temos que agredir aqueles que nos agredem. Temos que orar. Vi agora no Facebook algo que me trouxe indignação. Obviamente que eu só poderia estar na carne. Deu um branco. Eu vi 21 pessoas, 21 homens sendo decapitados por uns rebeldes. Um bando de fora da lei e um país aí, matando eles, decapitando. Aquilo ali me trouxe uma revolta muito grande quando eu vi aquela cena. Chocou. Ainda mais por eles não ter feito nada. Simplesmente pais de família atravessaram a fronteira da Síria e foram procurar empregos. E aqueles maldosos, homens, covardes, o que fazem, amarram as pessoas, colocam capuz, porque tem medo da represália, colocam um capuz no seu rosto, não tem coragem de cara a cara fazer aquilo, porque eles sabem que haverá uma vingança, né? Então eles são covardes, se unem muitos para pegar poucos, e aquilo ali gerou indignação no meu coração. E aí eu vi uma reportagem do presidente do país que esses homens faziam parte, e ele disse: nós vamos atrás, até traria uma reunião, nós vamos atrás, e nós vamos cobrar, e vocês vão pagar a mesma moeda. No outro dia, quando eu li a reportagem, que eu vi que ele havia vingado, matado 45 a 50 desses açougueiros, meu coração alegrou. Aí o Espírito Santo me tocou: não é assim. A justiça é de Deus, não é olho por olho. É Deus que nos protege, nos defende. Na verdade, é Deus que dá a vitória para nós. O que deveria acontecer ali era deixar Deus agir. Mas infelizmente nós somos assim: eu me arrependi. Falei: Senhor, me perdoa, estou arrependido do meu sentimento. Porque isso é gerar pecado contra Deus. É gerar pecado contra Deus. Você achar que aquilo que o mundo está pregando, você deve viver. E depois ir para a casa de Deus. Falamos aqui: bateu na face direita, da esquerda. Deus é a nossa justiça. Então, queridos, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Ele nos deu arrependimento. Ele poderia acabar com nós, mas Jesus foi lá, subiu aquela cruz, se entregou, para que nós viéssemos compreender aquele ato divino que Jesus fez e nos arrependermos de tudo que nós temos feito que não tem agradado a Deus. Apocalipse 3:19. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Viu como Deus é conosco? Ele nos corrige. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Por que Deus fala ser, pois, zeloso? Porque Deus não quer nos corrigir. Ser zeloso. Aqui nós podemos qualificar mais algumas palavras dentro de zeloso. Ser sábio. Seja inteligente, queridos. Vigia. Se cuida. Se cuida. Olha, não peques. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende. Fez qualquer coisa que o coração acusou, se arrepende. Porque a gente pode ficar quando a trombeta soar, por causa de um mínimo detalhe. Brigou com a mamãe, fechou o coração, todos os dois têm que ir lá pedir desculpa para o outro. Tanto um como o outro. Porque se aquela mágoa ficar da noite para o dia e o arrebatamento for na madrugada, fica os dois. Brigou com o namorado, não quer nem saber, vai me perdoar. Vai ter que me perdoar, só vai dormir depois de me perdoar. Marido e mulher, vai ter que perdoar, amigo, vai ter que perdoar. Porque se não tiver arrependimento, frutos,
que gerem que você realmente se arrependeu, porque quando nós se arrependemos dos nossos erros e nos entregamos para Jesus e confessamos os nossos pecados, a nossa vida muda. Em toda a área, em todo momento. Temos que correr, nos perdoa. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos dar um tiro no escuro. Talvez alguém fale assim, não, hoje eu não vou pedir, a poeira não baixou, deixa a poeira baixar, ainda passar, eu vou deixar para amanhã. Aí um tiro no escuro. Se não houver um arrebatamento, não morreu, amanhã tem como ir lá e sanar a situação. Mas se der um infarto na madrugada, não vai para o céu, por causa de uma besteira. E se houver um arrebatamento, Deus enviar o anjo, mandar tocar a trombeta, e todo mundo for, e você ficar. É o orgulho. É um dos sentimentos mais difíceis que tem de ser quebrado no ser humano. E é nisso que o diabo trabalha. Compreende, queridos? Deus, Ele diz que nos repreende e nos castiga porque nos ama. Mas Ele não quer. Ele fala para nós ser zeloso. E não nos ama. E nos arrependemos constantemente. Queridos, para ir para o céu, só vai se arrepender. Se houver frutos de arrependimento. Se não tiver, é sacrifício de touro. Localize para mim Lucas 24, 47, Atos 2, 38. Lucas 24, 47, Atos 2, 38. O arrependimento, queridos, ele é anunciado, ou seja, proclamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Falamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele pregou o arrependimento. Falamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, através do nome dele, foi concedido a nós o arrependimento, através do sacrifício de Jesus. O arrependimento chegou a nós, através do nome do Senhor, pelo amor do Senhor a nós. Somos corrigidos e temos a oportunidade de nos arrependermos. Agora estamos dizendo que o arrependimento é anunciado em nome de Jesus. Porque tem gente que quer proclamar o arrependimento. Não, se arrepende em nome da fulana de tal, do tal Zé dali, o Zé de cá. Pede perdão do teu pai. Não é assim a coisa funciona. O arrependimento é anunciado em nome de Jesus. Se arrependam em nome de Jesus. Estou arrependido em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma mudança. Jesus entrou em nosso coração. Houve uma mudança. Tudo que nós vamos fazer é em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz que muitos irão se dobrar os joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. A Bíblia, ela nos relata as verdades. Então, queridos, o arrependimento para nós, chegou a nós. Ele foi anunciado em nome de Jesus. Por isso, quando nós vamos pregar o Evangelho, a gente tem que direcionar ao descrente, ao gentil, ao ímpio. Serve em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não podemos esquecer isso. O arrependimento, ele só é aceito, ele só tem a sua eficácia se for em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, não fez nada. Não houve tempero nenhum. Não haverá mudança nenhuma. Veja o que diz aí Lucas 24, 47. 24, né? É. Lucas capítulo 24 e o versículo de número 47, confirmando que o arrependimento é anunciado, é proclamado em nome de Jesus, para que haja eficácia. 47, né? 24, 47. Mais um pouquinho. Ai, ai. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? E em seu nome, nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus, preguem o arrependimento e a remissão dos pecados. A ordem para a igreja. Em nome de Jesus, preguem
Fazei o ID de Jesus. Arrependei-vos em nome de Jesus. Está compreendido, igreja? Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando a gente lê uma palavra, a gente não precisa nem querer explicar ela. Ela por si só se explica. É o que Pedro está dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma questão de arrependimento, meu irmão. Arrependimento junto da confissão, com a atitude mudada. É por isso que quando a Bíblia diz ser santo em toda a vossa maneira de viver, ela coloca toda. Até a maneira que você age, que você chama alguém. O crente convertido, ele é decente, ele é ético, ele é moralista. O crente desconvertido ou desconvertido no mundo, ele é barraqueiro, ele é farofeiro, ele gosta de chamar a atenção para ele. Aí você entra no que a Bíblia diz, e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É atitude. Como é que você se comporta no seu trabalho? Como é que você se comporta na sua vizinhança? Como é que você se comporta no seu lar? Tem frutos de arrependimento? Realmente, se alguém olhar para a tua vida, vai ver o Espírito Santo, vai ver o Senhor Jesus, realmente vai ver que você se tornou uma nova pessoa? Porque tem gente que acha que é o seguinte, é só dentro da igreja. Não, dentro da igreja eu vou ser santinho. Lá fora é o seguinte, mexeu comigo, ataca, come. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até nós chegarmos à nossa casa, na noite, nós temos que ter um pouquinho de ética, de decência para entrar. Porque você é crente. A presença do Espírito Santo está sobre a tua vida. E a Bíblia diz que é com decência. Aí você chega na tua casa dando porrada no portão, gritando cachorro, fazendo que arruaça, acordando todo mundo para dizer, ei, cheguei. Não é assim que funciona. Meus irmãos, chegou em algum lugar, no teu trabalho, chega discreto. Se tem alguém para cumprimentar, bom dia, bom dia. Se não tem, passa discreto. Agora tem gente que quer chamar atenção. Meus irmãos, nós estamos sendo acusados pelo diabo. Ele é o nosso acusador de dia e de noite. Ele quer uma brecha. Ele vai usar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o colega de sala de aula, o colega do trabalho para denegrir o nome de Deus através da nossa vida. E aí nós vamos dar a faca e o queijo para eles? Não podemos, meus irmãos. Vamos mudar o comportamento. Arrependei-vos em cada um de vós. Sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. E aí vai receber o dom do Espírito. Compreende, queridos? Então é em nome de Jesus que nós somos levados ao arrependimento e devemos pregar. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Louvado seja Deus. Coloca isso para mim, Jeremias capítulo 3, versículo 14. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Jeremias 3, 14. Atos 17, 30 e 31. O arrependimento foi ordenado por Deus a todas. Veja que Deus não faz exceção. Foi a todas as pessoas. Por quê? Porque haverá um tempo, queridos, haverá um tempo onde todos serão julgados. Por isso que o arrependimento foi ordenado por Deus. Deus ordenou. Fala ao povo para que se arrependam. Fala ao povo que venham se arrepender. Arrependam-se, porque vocês serão julgados no meu dia, na minha hora e no meu lugar, no meu local. Está escrito por Deus, acabou, meu irmão. O camarada pode se contorcer, dizer que não acredita, é problema dele, meu irmão. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem como mudar. O que Deus falou, está escrito, acabou, meu irmão. E todo mundo vai chegar mais cedo ou mais tarde e descobrir a verdade.
Infelizmente, uns vão pela dor. Infelizmente, uns vão adentrar a dor e vão levar na dor a eternidade. Compreende? Vão sofrer a eternidade por causa das suas ignorâncias, falta de cultura, conhecimento de Deus. É o que eu disse, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de crente, não. É como eu disse, a questão de Moisés, de Davi e Abraão. Os homens eram, segundo o coração de Deus, amigos de Deus. Deus passou a mão quando eles errou? Não passou não, meu irmão. Você pode pegar a história da Bíblia aí dos judeus, aí você vai ver. Deus não passa a mão. Eu sou crente, Deus vai me avisar, vai me pedir. Não, meu irmão. Plantou, vai colher. E aqueles que não são, vão colher do mesmo jeito. Que não são cristãos, vão colher do mesmo jeito. Deus não vai passar a mão em ninguém, porque ele enviou o filho dele. E não alisaram Jesus, humilharam Jesus. Deus não vai passar a mão em ninguém. Não fique pensando porque você é cristão, que você é imune. Você é imune à disciplina de Deus. Enganam-se. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Deus vai castigar. Não está dentro da norma de Deus, do prumo de Deus? Vai sofrer. Obviamente que tem um detalhe. Na hora que o cristão ele sabe que está sofrendo ali, que está sendo apertado por Deus, ele procura mudar. Rapidinho ele cai a ficha. A Bíblia conta a história que Davi, após ele pecar, Deus mandou o profeta, Natan, e mandou ele escolher. Acho que foi Natan, não me recordo qual se foi o outro profeta, mas que seja Natan. Vai lá em Davi e fala para ele escolher 3 correções que eu tenho para ele. Ele ser corrigido por Deus, por mim, ele ser corrigido pelos homens, ou ele ficar enfermo. O que Davi fez? Senhor, eu prefiro ser corrigido por ti, porque o Senhor é misericordioso. O homem, se ele for me corrigir, eu estou morto. E aí Deus começou a corrigir, começou a tirar a vida de pessoas no meio do povo de Davi. E ele contou seu coração, ele viu o negócio apertado. Ele correu e se arrependeu. Senhor, eu me arrependo. Eu que sou o culpado, não são eles. E a Bíblia diz que Deus ali naquele momento parou, porque houve um arrependimento. Então, queridos, Deus não passa a mão nem nos filhos dele, não. Se Deus não passa a mão nos filhos, passa a faca, imagine quem está aí fora, meu irmão. Não quer se encaixar? Naquele grande dia pode ter certeza, meus irmãos. Naquele grande dia só o martelinho do juiz batendo. Trevas exteriores, trevas exteriores, trevas exteriores. Vai a Bíblia diz para viver choro e ranger de dente. Não tem como, meu irmão. Enquanto a vida pode mudar. Enquanto a vida, se arrependam e busquem a Deus. Arrependei-vos, sejam batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem da Bíblia. Para quem quer. É dentro do si condicional. Veja o que diz Jeremias 3,14. Quem localizou, leia para nós. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Amém? Convertei-vos, a minha tradução aqui diz o seguinte: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, um de cada cidade, e 2 de uma família, e vos levarei a Sião. Você está entendendo, queridos, o que Deus está falando? Deus está dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, filhos rebeldes. Deus está falando à igreja. Filhos, se arrependam, se convertam de verdade, mudem da água para o vinho, não sejam dissimulados como o mundo. Queridos, se Deus vai começar a corrigir dentro dos filhos, dentro da igreja, dentro da família dele, imagina os que estão de fora. O que vai acontecer com os incrédulos, com aqueles que não querem Jesus, que não se entregam para Jesus? Se Deus vai começar a correção dentro de casa, imagina os que estão fora, meu irmão. Veja aí o que diz Atos 30, 31.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Amém? Aí é a palavra de Deus, meu querido. Mas Deus, quem o Jefferson leu, mas Deus não tendo em conta o tempo de ignorância, estamos errados, estamos pecando, passamos 10, 15, 20 anos pecando, mas reconhecemos Jesus como Senhor, houve uma mudança. Deus não vai contar esse tempo. Você aceitou Jesus, se arrependeu, tem uma nova vida, está gerando fruto de arrependimento. Esse tempo, 20 anos, 30 anos, não sei quantos anos você passou lá no pecado, Deus não vai levar em conta. Você vai ser justo, purificado diante de Deus, porque se arrependeu. Mas para aqueles que não se arrependeram, a Bíblia diz: anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, em todo mundo, em todos os países, que se arrependam. Camarada pode estar com 90 anos. Deus está falando para ele: se arrependa. Eu não vou contar esses 90 anos seu de ignorância, que você tem prostituído, adulterado, enchido a cara de cachaça. Eu não vou contar. Eu não vou contar esse lado seu ignorante. Mas se arrependam. Porque ele continua dizendo: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, é bom saber, com justiça, há de julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo por meio do homem que destinou. Que homem é esse? Jesus, o qual ele deu certeza ressuscitando a Jesus. Deus vai julgar o mundo, meu irmão. Queira aceitar ou não queira aceitar. Deus não está perguntando se eu aceito ou não aceito. Ele falou que vai julgar e ponto final. Ele é o Criador. A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Foi Deus que criou. Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer nesse mundo e comprarmos com o sangue dele. Somos propriedade de Deus. E ele vai julgar. Deus estipulou normas para nós vivermos na terra. Muitos estão burlando as normas. Vão pagar. Plantou, vai colher. Por isso é importante que venham se arrepender. Porque quando fechar os olhos, meu irmão, aí começa o massacre. É sem dó. É sem dó. Agora Deus é o quê? Ele é advogado. Na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Ele age como advogado, intercede por nós. Mas naquele dia ele é juiz. E juiz não é mesa. Só sou corrupto. Corrupto é o homem. Deus é correto. Entendeu? Então a Bíblia diz que Deus vai julgar o mundo. Que todos venham a se arrepender. O arrependimento é a ordenação de Deus. É uma ordem de Deus para todas as pessoas. Independente da etnia, da classe, do sexo, independente do que seja. É para todos, se arrependam, enquanto o dia se chama hoje, enquanto a vida, se arrependam, porque ele vai julgar a todos. Romanos 2,4 localiza para nós, 2 Pedro 3,9. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Nós temos que acreditar que a bondade de Deus veio, meus irmãos, meus amados. Nós temos que acreditar porque é o seguinte: se não fosse a bondade de Deus, por tantas coisas erradas que fizemos neste mundo, a gente não era para estar mais aqui. Eu vou te dizer uma coisa: se essa sociedade da atualidade, essas pessoas que estão vivendo no presente século, em todos os países, em todo o mundo, essas pessoas estivessem vivendo na época do Velho Testamento, não estava mais ninguém aqui não. Porque eu nunca vi uma geração tão maldosa, tão perversa como essa. Se fosse na época do Velho Testamento, Deus já tinha mandado fogo do céu e já tinha consumido todo mundo. Que nem ele fez o Sodoma e Gomorra. Sabia? Então eu entendo que a bondade de Deus para com essa geração está nos levando, está procurando nos levar ao arrependimento. Deus está deixando pessoas viver 80, 100 anos
para ele compreender. Deus pega o camarada é tão bruto, é tão brocochô, você está entendendo? O cara é tão ignorante, sabe? E Deus quer salvar o cara, que Deus coloca a igreja perto da casa dele para ele ouvir a palavra todo dia. E ele ainda não ouve, não aceita. Você está entendendo? Porque Deus quer levar o cara para o céu. Mas dentro da atitude do cara, a gente que é humano conhece, ele não merece. Ele não merece, o cara é tão ruim. É ruim com os filhos, é ruim com a esposa, é ruim com a vizinhança, é ruim com todo mundo, em todo lugar. O cara é bruto. Se acha o bambambam. Você está entendendo? Aí Deus ainda é tão bondoso que bota uma igreja no pé da casa dele. Para ver se ele cai a ficha, se toca, se arrepende, muda de vida. E o cidadão nasce torto, morre torto. Falando mal de Deus, falando mal dos filhos de Deus, falando mal da igreja de Deus, caçando contenda. Eu vejo que Deus é bondoso, meus irmãos. Porque Ele pega um cidadão que nem nós, numa vida errada, numa vida sem rumo, andando a passos largos para o inferno, se achando que era alguém, e Deus vai e se compadece, estende a mão, nos traz do lamaçal de pecado, nos limpa, nos dá uma nova vestimenta, e nos dá um objetivo na vida, sendo que a gente olha para a gente e fala, não merece. Eu mesmo reconheço para mim, eu não mereço, mas a causa de eu não ser consumido é a misericórdia de Deus. Deus tem feito isso com todos nós, só sendo bondoso, não é verdade? O que o cara lá do estado, lá onde os rapazes foram decapitados, fez? Ele não quis saber, olho por olho, tem que poder mesmo. Matou, tem que morrer. E Deus não. Deus ainda deixa o camarada. Tem gente aí que sai xingando a igreja, sai xingando Jesus, tudo quanto é coisa. Você está entendendo? Deus. Aí você fica falando assim, por que Deus deixa o infeliz desse vivo? Manda um raio lá do céu, joga na cabeça do infeliz. Deus faz. Deus, Ele permite para a pessoa cair no arrependimento e morar no céu. Então nosso Deus, Ele é bom. Ele é amor. Nosso Deus, lembra nós Romanos 2, 4? Quem localizou, lembra? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Viu aí? A benignidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Obviamente, para dentro de um ciclo condicional, para quem quer. Para quem quer. Nem todo mundo reconhece que isso é amor de Deus. Na verdade, diz que é fanatismo, é loucura. Tem uns que dizem que até Deus não existe. Aí vão perguntar para ele, mas como que Deus não existe? Não, foi o Big Bang. Estourou uma bomba e nasceu a Terra e o resto. Não, e aí vê o pessoal do macaco e aí começa a inventar uma porrada de história, porque não querem reconhecer. Até para o Big Bang estourar, para acontecer a tal da metamorfose, alguém tinha que apertar um botão. Alguém tinha que ter colocado ele lá. Tinha que ter criado os cosmos, o universo, para acontecer esse fato. Alguém tem que estar na frente disso aí. Tem que ter um criador. Até nisso, se você for analisar, sem cultura, sem estudo, você vai ver que falta algo. E tem gente que não. Você está entendendo? É como você perguntar para o cara, meu irmão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se eu disser que foi a galinha, mas a galinha vem do ovo. E se eu disser que foi o ovo, quem colocou a galinha? Quer dizer, até um conceito desse aqui, você imagina que alguém tem que ter criado o ovo, né? Porque o ovo não é nascer do nada, no mato. Então, a gente vê aí textos ignorantes que não acreditam em Deus. Eles não buscam a Deus. Né? Então, eles estão aí, que Deus existe. Meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor. Ele nos ama. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. O que Deus pede de nós, o que Deus pede da sua criação, é que venham chegar ao arrependimento. Se arrependam. Se arrependam enquanto o dia é hoje. E recebam o que Deus tem melhor. Lembra nós, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo se nenhum
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá aí, ó, por isso que a gente fala, como é que um cara tão ruim, tão brocochô desse ainda vive 80 anos? É o que Deus fala aqui, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, acho que está demorando, ainda que alguns estão pensando que já tinha que acontecer, mas Ele é longânimo, Ele é longânimo para conosco, para querer o quê? Deus quer que alguns não se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Aí Ele deixa o camarada viver 90 anos, para ver se no último momento o cara olha e fala: Senhor, Tu existe, Tu és Deus, vou para o céu. A gente pode fazer até a conjectura no ladrão da cruz, eram os dois, né? Era a última hora deles, era o último minuto. Então eles chegaram a um ponto que é o seguinte: teriam que morrer. Um falou: rapaz, eu acho que eu já vivi demais. Senhor, eu creio em Ti, me perdoa. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Jesus olhou para ele: hoje mesmo tu vai estar no paraíso. E o outro: se Tu é Deus mesmo, debochando, Tu é Deus, então deixa os dois aqui, vamos. Debochando. Imagine que o cara estava até rindo com a miséria dele, sabe? E debochando, sabe? Do outro que estava morrendo. Então existem esses dois tipos de pessoas, que eles vão chegar a 100 anos e não vão reconhecer Jesus. Outro nasce 10 anos e já está se entregando para Jesus. Rapidinho eles sentem. É a diferença do entendimento de um para o outro. Eu nunca mais assim. Por que esses demoram 100 anos e não vão para Jesus? Sabe por quê? Porque o mundo é libertinoso. E você indo para Jesus, se arrependendo para Jesus, exige uma norma. Não é de qualquer maneira. Você vai entrar para servir Jesus e vai ter uma vida libertinosa. Não. Existem normas. Para servir a Jesus tem que ser santo em toda maneira de viver. Tem que adorar Jesus, tem que trabalhar para Jesus. Tem que gerar frutos de arrependimento, convertimento. Aí muitos falam: rapaz, eu não vou não. Vou deixar minha cachaçinha. Vou deixar meu forró de lado. Vou largar meu futebol? Vou nada. Jesus é que me espera. Esse dia eu fui pregar para o camarada, o cara já com 60 anos, já cheio de doença. Aí eu falei para ele: rapaz, olha como Deus é bom contigo. Deus deixou você viver até um tempo desse aqui, ó, para você aceitar ele. Ele falou: não vou aceitar não, porque se eu aceitar, eu vou morrer, eu quero viver mais. O cara é tão ignorante a esse ponto. Aí eu fui chamar meu colega e falei: você está vendo aqui, ó? Estou falando de Jesus, Jesus salva, cura e leva para o céu, ele não está querendo. Ele falou que não quer, que ele não tem fé. Você é testemunha, será que é grande dia Deus nos chamar? Tu é testemunha aqui, ocular, tu está vendo. Você está entendendo? Você está vendo. Auricular e ocular, ouviu e viu. Você está entendendo? Então você é testemunha. Ele falou: não quero não. Então desses tipos, você está entendendo, que vive aí no mundo, que não quer largar a cachaça, não quer largar o adultério, não quer largar a promiscuidade. Vive essa vidinha, você está entendendo? Só que é o seguinte, meu irmão, vai chegar a hora de Deus. Deus não aguarda. Ele é bondoso? É. Ele permite, é longano? Permite. Mas vai chegar a hora. Você está entendendo? E aí? Vai compensar? Será que compensa? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando fala o mundo, são as coisas que o mundo oferece. Você está entendendo? Porque as coisas que o mundo oferece nos corrompe. Nos corrompe. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ter amizade com o mundo. Compreende, queridos? Localize comigo, por gentileza, Atos 2, 37 e 38, Tiago 4, 8. O arrependimento é o caminho que conduz os pecadores para terem fé. Porque sem arrependimento ninguém tem fé. A primeira atitude é se arrepender. Atos 2. Atos 2, versículos 37 e 38. Tiago 4, 8. Porque é preciso arrepender para depois ter fé. Né? Primeiro, que para nós termos fé, o que foi preciso? Nós arrepender, que nós estávamos errados, que nós precisávamos de Jesus. Aí depois que nós nos arrependemos, começou a gerar dentro do nosso coração, a brotar a fé. A fé em Jesus. Né? A fé é o caminho que leva os remidos para perto de Deus. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, não vai para perto de Deus. Mas para chegar na fé, existe uma ponte. Existe uma ponte. A ponte de alguns está quebrada.
Tem alguns que a ponte não foi nem construída, nem colocaram os primeiros alicerces. Tem alguns que não existe ponte. Tem alguns que não querem nem ouvir falar dessa ponte. Porque do lado está o cidadão. Do outro lado da ponte está a fé. Mas ele não tem acesso à fé. Aí ele diz que não acredita em Deus. E é preciso construir a ponte. E há um tempo para essa ponte ser construída. Porque é um projeto de Deus. Tem um tempo determinado. A ponte que Deus quer construir para que o homem chegue à fé e chegando à fé possa tomar posse da morada no céu é o arrependimento. É arrepender. Mas tem gente que não quer essa ponte. Ele não quer se arrepender, como eu disse, se acha autossuficiente. Dono da verdade. Você está entendendo? Se acha que é um tal. Ele não quer construir a ponte. Tem outros que estão construindo a ponte aos poucos. Eu me arrependo hoje, amanhã não. Eu me arrependo hoje, amanhã não. Então ele vai fazendo a ponte aos poucos. Só que tem um tempo, queridos. A gente compreende que Jesus está às portas. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E se essa ponte do arrependimento não for construída rápido, para o camarada pegar a fé e dar fé e morar para o céu, ele vai ficar. Compreende? Então, queridos, a ponte para fazer nós seguirmos o percurso, para encontrarmos a fé e ir para o céu, é o arrependimento. Sem arrependimento, não tem fé. E sem fé, o homem não pode vir a Deus. Tem que se arrepender em primeiro lugar. Se arrepende, confessa o pecado, e aí a ponte é construída. Depois que confessou os pecados, vai começar a gerar fé no coração, vai modificando o ser humano. Ele vai se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura, e aí vai ser um filho de Deus, e quando houver o arrebatamento, vai morar na glória. Veja aí Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, a fé, o dom do Espírito Santo, depois do arrependimento. Depois que se arrependem, arrependei-vos. Arrependam-se. E depois vocês vão adquirir o dom do Espírito Santo, a fé. Fé no coração. E a fé vai proporcionar ao indivíduo, de quando partir deste mundo, se encontrar com o Pai. Morar na eternidade. É o processo que Deus quer para todos. Não é só para mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Só que nem todos querem. Muitos fazem acepção de pessoas. Deus não entra na casa de muita gente não, meu irmão. As portas é fechada. Hoje, uma escola carnavalesca aí no Rio de Janeiro ganhou. E aí perguntaram para um dos presidentes: e aí, o que você quer dizer? Ele falou assim: eu tenho que agradecer ao meu pai, ó. Meu irmão, pelo amor de Deus, tudo bem, a tua fé, você acredita? Vá lá, creia nele, sirva a ele. Mas uma coisa é fato: Deus não dá a glória dele para ninguém. O que o homem planta, ele colhe. E a hora da verdade é chegar a todos os homens. Você está entendendo? Então tem gente que não deixa Deus entrar. Não permite Deus, esse Deus aí que os cristãos falam, não quero nem papo. Esse homem é para estar bem longe da minha casa, porque não tem fé. Não sabendo o abestado que os dias dele estão contados. Mas Deus não quer, porque Deus nos ama. Deus nos criou para adorar a Ele, para servir a Ele. É a única coisa que Deus pede. Se arrependam, muda a sua maneira de ser. Deixa eu ser o foco principal na tua vida. Deixa eu melhorar a tua vida. Deixa eu prosperar a tua vida. Deixa eu te curar. Deixa eu lhe abençoar. E o sujeito: não, cara, não. E aí, o que você vai fazer? Vai brigar, meu irmão. Vai brigar aqui. Cada um tem a sua escolha. Cada um vive a
a religião, se bem que não é a religião que salva, quem salva é Jesus. Mas cada um vive no lugar que acha que é conveniente. Agora tem que saber o seguinte, e no final, será que esse conveniente está me levando para o céu? Porque quando a trombeta soa é só uma vez, meu irmão. Não tem volta. Quando se cumprir é só uma vez. Por isso eu disse, a palavra de Deus é essa e ponto final. Ele não vai mudar. Ele já deixou para nós a palavra escrita. Busque, conhecereis a verdade vos libertará. Lembra nós, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, limpai o coração. Amém? Chegai-vos a Deus. Arrependei-vos. Quando diz chegai-vos a Deus, diz, se arrependam das suas atitudes. E vem aí. Arrependei-vos. Limpai as suas mãos, pecadores. Mãos imundas no pecado, na prostituição, no adultério, na maldade, na má fé, na falcatrua. Está entendendo, queridos? Roubando. Deus é assim mesmo, Deus está convocando. Deus está convocando. Mas a decisão é individual, é particular. E aí? Eu não salvo e não posso levar a minha esposa a Deus. Salvação, pessoal, eu posso falar o que eu falei para ela muitos anos atrás. Ela ouviu. Falaram para o meu filho, ensina o caminho que teu filho deve andar para que amanhã não venha se desviar. Esse é o papel que eu faço. Eu não posso forçar. Porque é tudo com ordem e com decência. A escolha é dela. Quer me seguir e ir para o céu? A escolha é dele. Quer ir para o céu? Esse céu que eu acredito? Então sigam-me. Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. O exemplo nosso é Jesus. Pronto. Eu não quero não, não está afim não. Paciência. Coração de pai vai doer. Coração de esposo vai doer. Mas eu vou fazer o quê? O coração de Deus anda doendo por tantas pessoas que têm abdicado do amor dele. Tantas pessoas que têm negado a Deus no decorrer da humanidade. Cada um na terra eu entendo. Cada um na terra que morre, que parte desse mundo sem Jesus, sem se entregar para Jesus, é como se estivesse dando uma furada no coração de Deus, uma agulhada no coração de Deus, porque são criações de Deus, são criação de Deus, é criação de Deus, né? E aí o diabo vai e convence o camarada que tudo que é falado a respeito de Deus é mentira, que ele tem que acreditar no que ele fala e ele acredita. Quando ele chega lá do outro lado, que ele acha que vai ver a luz no final do túnel, a luz que ele vai ver é fogo no final do túnel, trevas, ele tem como voltar. Então, queridos, a escolha é nossa. Vamos chegar a Deus e se arrepender, vamos gerar frutos de arrependimento, vamos continuar dentro desse processo ou não. A escolha é nossa. A escolha individual, quer ir para o céu ou quer ir distante do céu. E aí convida, morreu de jeito. Hebreus 9, 27 falou, está cabível ao homem viver uma sua vez e depois morrer. Oh, meu irmão, acabou. Ninguém vai aí pensando que vai voltar. Não vai. Daqui nós estamos indo para outro mundo. É daqui direto para a eternidade. O mundo espiritual. O mundo onde Deus faz presença. A Bíblia diz que Deus é espírito. E aonde há a presença de Deus, né, ali podemos adorar. Então, queridos, é uma questão de nós compreendermos. Ou não compreendemos. A escolha é nossa. E vamos escolher o quê? Ficar com Deus ou ficar sem Deus? Né? O mundo engana. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele engana. Ele é traiçoeiro. Ele chama a atenção dos olhos. Ele chama, ele atrai. Você olha aquela coisa bonita, você olha um carro desse, meu Deus. Eu quero um carro desse. Aí pronto, começa a idolatrar o carro. Né? Amassou aqui, ah, meu Deus do céu, oh Jesus. Aí passa, oh, sujou, o pombo faz cocô aqui, ai meu Deus. Aí começa a idolatrar. Sabe? Vê a televisão, olha aí a televisão que eu tenho. Aí toda hora com o paninho lá. E a Bíblia, fala no canto cheio de poeira. Não pega, não lê. Você
está servindo a quem? Quer ficar no mundo? Nossa, que comida maravilhosa. Olha que tanto de comida. A Bíblia diz que é até pecado comer em excesso. Está entendendo? É gula. Aí tem gente que só pensa nisso, não é o mundo. Tem gente que não quer sair desse mundo por nada. Bom, aí você vai fazer o quê? Está se vendendo as lentilhas do mundo, se corrompendo. Ó, para ficar no meu serviço, tem que orar para Deus. Então, fica com o teu serviço, meu irmão. Fica com meu Deus. Tchau, vai. Está entendendo? Então, eles vamos aprender isso. Hebreus 12, 16, 17. E Atos, para nós encerrarmos, 3, 19. Não negligenciei o arrependimento, queridos. Falamos da lentilha aqui, vamos falar do comedor de lentilhas. Não negligenciei o arrependimento, como Esaú. É irmão de quem, irmã? Você está lendo lá? Esaú é irmão de Jacó. Oh, mulher esperta, louvado seja Deus. Esaú, irmão de Jacó, e desfez e sofreu as consequências. Você está entendendo? Ele negligenciou a salvação, o arrependimento. Por causa de quê? Por causa da barriga, fome. Ele se vendeu ao prato de lentilha do irmão Jacó. Lembre-se, queridos, o arrependimento de coração, ele traz um refrigério à alma, acompanhada de muitas bênçãos. Não vamos negligenciar o que nós recebemos do Senhor, o que nos foi dado pelo Senhor Jesus, o arrependimento. Não abra mão, queridos. Igreja de Jesus, não abra mão do arrependimento, hipótese nenhuma. Continue nesse processo, continue nessa situação, continue nessa vida. Esaú brincou, dançou. Brincou, dançou. Lembra para nós aí, Hebreus 12, 16, 17. Olha como que a Bíblia chama o Esaú. Olha aí. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Viu? Cada fome. Ele vendeu, ele negligenciou o arrependimento. Nós somos sujeitos, irmão. Nós somos sujeitos. O prato de lentilha aqui pode representar um carro do ano, um bom emprego, você está entendendo? Uma boa investida que o diabo pode trazer para nós. Por isso que a gente não pode negligenciar, não pode abrir mão, não pode vender, não pode se corromper. A cada dia que passa nós temos que gerar mais arrependimentos, coisas que nós vamos ver descompadecendo. O homem, quando ele é arrependido, tudo que é injustiça dói no coração dele. Foi a minha questão dos 21 rapazes lá morrendo. Só que o meu arrependimento, o que gerou em mim foi junto com justiça, com vingança. Aí a gente tem que equilibrar. Qual é a minha obrigação? Botar o joelho no chão. Mas Deus usa também os homens. Deus usa para corrigir. Você está entendendo? Corrige os outros. Mas só que quem corrige, né, a alma paga. Não é assim. Deus vai usar, mas a alma paga. Compreende? Então, queridos, não vamos negligenciar. Viu? Não vamos. Lembre-se sempre. Coloca isso no cocoroco. Coloca isso na cabeça. Lembre-se que o arrependimento de coração, ele traz um refrigério à nossa alma. Já viu quando a gente se arrepende de algo, que a gente vai lá pedir desculpa? Rapaz, mas tira um peso. Você sente um alívio, você anda voando, você anda tão satisfeito. Foi isso que aconteceu conosco. Quando nós levantamos a mão ao céu e se entregamos para Jesus. Naquele dia, naquela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei o dia de cada um. Eu, se eu não me engano, eu aceitei Jesus na terça-feira, culto de doutrina. Né? Então, naquele dia ali, o peso que estava sobre mim foi tirado. O pastor falou, arrependei-vos em nome de Jesus. Quer Jesus? Sim. Meio torto ainda, cambaleando, mas fui lá. Você está entendendo? Tive a ajuda da digníssima esposa para continuar na ponte. Né? Mas fui lá. Graças a Deus, tirou a pedra, houve um alívio. Agora eu não posso negligenciar. Não posso abrir mão.
Porque o diabo quer tomar. O diabo quer. Mas não vamos dar a oportunidade para ele. Lembra para nós, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os nossos pecados. O que aconteceu conosco? Agora nós estamos dentro do processo de quê? Do refrigério da presença do Senhor. Hoje o Senhor, na pessoa do Senhor Espírito Santo, habita em nós. Porque houve arrependimento. Se não houver arrependimento, Deus não habita. Deus não habita em altar corrompido, em altar sujo. Deus não habita. Para Deus habitar na pessoa do Senhor Espírito Santo, nosso ser, é necessário que haja arrependimento, que venhamos confessar o pecado, que venhamos deixar gerar no nosso coração a fé, para depois o Senhor habitar, fazer morada em nosso ser. Aí, meus irmãos, é só esperar a trombeta tocar e sair daqui voando, que nem Elias. Isso não vamos acreditar. Mas glória a Deus que nós vamos. Por isso não vamos abrir mão. Amém, igreja? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira mais um culto da família. É isso? Concluímos que o homem arrependido é um ser propício a herdar o quê? A morada no céu. Distante de quê? Distante de toda a dor. De toda a dor e tristeza que o pecado gerou e está gerando na terra. O homem arrependido. Então entendemos hoje que nós precisamos gerar frutos de arrependimento, adentrar esse arrependimento, segurar e pregarmos em nome de Jesus, para que as pessoas venham se arrepender e se converter, para serem salvas. Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A palavra de Deus. Se Deus diz que não há outro Deus, para que eu vou atrás de algum Deus solto por aí? Fazer o quê? Só existe um Deus. Nós chegamos nele. Único e suficiente para nós. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para darmos tempo nesse trabalho. Aproveitar a presença da irmã Gleice aqui. Irmã Gleice, faça essa oração encerrando o trabalho e depois estaremos dando as bênçãos apostólicas. Quiser dar uma saudação, por aí? Oremos. Pai querido, Oh Deus querido, Deus santo, maravilhoso, somos gratos, Senhor, por este momento diante da Tua presença, Deus. Oh Papai, continua conosco, alegrando nossos corações, abençoando a Tua igreja da vitória. Sim, Papai querido, sim, Deus santo. Pai, nós queremos requisitar, oh Senhor. Oh Papai, maravilhoso, abençoe, Jesus. Pessoas serão alcançadas, Senhor, para o centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, agradeço por essa palavra, Senhor. Graças a Deus. Tu és fiel e verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Então vamos estender as mãos para recebermos as bênçãos apostólicas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.